Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso de instalação e gerenciamento do Proxmox. Esse curso está sendo oferecido pela Linux Solution e tem como objetivo apresentar e aprofundar conhecimentos nessa ferramenta de gerenciamento. Ok? Meu nome é João Batista, eu vou ministrar esse curso, né? E essa é uma aula inaugural. E na primeira aula, nessa aula inaugural, a gente costuma falar um pouco sobre o curso, sobre os tópicos que vão ser apresentados no curso, e é isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Eu trabalho com Linux desde 2001, tenho a antiga certificação conectiva, também tenho a certificação LPI1 e a certificação LPI2. Eu sou formado em licenciatura e tenho formação técnica na área de informática. Falando então um pouquinho sobre Proxmox, né, e sobre os tópicos que vão ser apresentados no curso. O curso ele vai tentar abranger o que mais se utiliza em virtualização, principalmente virtualização junto com o Proxmox. Essa é a ideia do curso. A gente tentar mostrar ou capacitar quem vai fazer ou quem está fazendo esse curso, a pessoa conseguir gerenciar desde uma pequena estrutura de virtualização, que talvez tenha aí um servidor de virtualização, dentro dele várias máquinas virtuais, né? Assim como estruturas também maiores, que apresentem a necessidade de alta disponibilidade e também a necessidade de mais de um servidor de virtualização. Essa é a nossa ideia. A gente, claro que não vai alcançar a questão do cluster, né? A gente não vai começar ou iniciar com o cluster, que é talvez o tópico mais avançado dentro desse curso, e imaginando uma rede, uma necessidade de virtualização maior. Antes da gente chegar nesse estágio, a gente pretende inicialmente falar da própria instalação do Proxmox, né? Mas antes ainda da instalação, a gente pretende abranger um pouco o conteúdo de virtualização. Então a gente vai conversar um pouco sobre virtualização, os tipos de virtualização, os hypervisors, os gerenciadores dos hypervisors, claro que sempre focando em Linux, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre virtualização inicialmente, focando em Linux. A gente vai conversar um pouco sobre os containers e a diferença da virtualização. Por quê? Porque o Proxmox ele apresenta duas possibilidades para nós. Ele apresenta a virtualização propriamente dita, e também ele apresenta e nos disponibiliza a opção de trabalhar com containers. Os containers eles são um pouco diferentes da virtualização, porque ele, entre aspas, ele virtualiza somente uma parte. Então tu consegue um ganho de performance. A gente vai conversar um pouco sobre isso, porque determinadas aplicações elas podem ser utilizadas sobre containers em vez delas ser utilizadas sobre virtualização. Então tu tem um ganho de performance com essa aplicação, e a gente vai conversar sobre isso. O Proxmox ele é um gerenciador do KVM. Em linhas gerais a gente pode falar isso, mas o que é esse gerenciador de KVM? O que é o KVM? Nós vamos, no primeiro momento do curso, conversar também sobre KVM, o que é esse KVM, o que não é, e aí sim a gente vai entender um pouco mais como é que o Proxmox se situa nisso. Ou seja, ele aí sim gerencia algo que a gente conhece, que é o KVM. O primeiro momento de introdução do curso é para estabelecer algumas definições, para estabelecer alguns conceitos que vão ser necessários durante todo o curso. A gente vai conversar também sobre o licenciamento do Proxmox. Esse licenciamento ele é um pouco diferente, então ele funciona sob uma assinatura. Ele é open source, ou eu posso usar ele sem problemas? Eu posso usar ele sem problemas, mas eu tenho acesso às últimas atualizações, eu tenho que esperar
Então como é que isso funciona? A gente vai conversar sobre isso antes de entrar propriamente dita na parte técnica, né? Que é a parte de instalação mesmo. A gente vai conversar também sobre o funcionamento geral do Proxmox, né? E também, inicialmente, a gente vai conversar sobre a interface de gerenciamento web. O que é isso? Isso é isso aqui, ó. Então, essa é a nossa ferramenta de trabalho, é nisso que a gente aqui que a gente vai trabalhar durante basicamente todo o nosso curso, né? O Proxmox ele vem a partir de uma ideia de te facilitar, né? Facilitar a administração e como ele facilita de que maneira ele vai facilitar essa administração? Através de uma interface gráfica amigável. Essa interface gráfica é uma interface web, vai ser acessada via browser, e nela é que a gente vai trabalhar em grande parte do nosso curso, principalmente na parte inicial. Na parte final do curso a gente vai, quando estiver trabalhando com cluster e com a parte de HA, que a gente vai lidar, e também tem um módulo específico de comandos, aí sim a gente vai começar a lidar com comandos, né? Claro, com exceção da própria instalação. Na instalação a gente vai trabalhar um pouquinho, falando de instalação, a gente vai trabalhar um pouquinho com as duas maneiras de instalar o Proxmox. Proxmox ele é um ambiente de virtualização e ele é baseado em Debian. Então o Proxmox ele pode baixar a ISO dele do site, fazer a instalação, a gente vai explicar passo a passo como isso vai acontecer, ou tu pode ter uma instalação prévia do Debian, e a partir dessa instalação prévia do Debian 7, faz a instalação e configuração dos repositórios do Proxmox nela, e a partir dela fazer a instalação do Proxmox. Também a gente vai conversar sobre as principais vantagens de uma, as principais vantagens da outra, do outro modelo de instalação. Vamos conversar um pouco sobre o update do Proxmox, como é que funciona o update dele. Isso é vinculado ao tipo de licenciamento, onde a gente tem que alterar algumas dicas ali de configuração para que esse update funcione de uma maneira melhor. A gente também vai conversar sobre o storage, né? Porque quando a gente fala sobre virtualização, inevitavelmente a gente está falando de storages, né? O que é storage? Storage é o meu armazenamento, onde os meus dados vão ficar. Que dados são esses? Bem, pode ser a ISO, as ISOs, né? Que são CDs, entre aspas, das máquinas, que eles têm que estar armazenados em algum lugar, como as próprias máquinas virtuais. Então a gente vai ter um tópico específico que a gente vai falar um pouco sobre storages. E aqui a gente tem um ponto aqui que é um dos storages já configurado, né, nessa nossa máquina teste. A gente vai fazer do zero essa máquina teste durante o curso. A gente vai fazer a inclusão de um storage local, ou seja, um armazenamento na própria máquina, na própria máquina onde o Proxmox está instalado. A gente também vai fazer a adição e a inclusão de outros tipos de storage, principalmente o NFS e o iSCSI. NFS é mais simples, é compartilhamento padrão do Linux, e o iSCSI é compatível com os principais storages hoje do mercado, trabalha sob rede, e a gente vai fazer uma inclusão também de um storage iSCSI. Um storage externo ele é indispensável para a utilização de clusterização, né? Então, se tu estiver trabalhando com virtualização, é bem importante que utilize um storage. Esse storage não precisa ser um equipamento, né, de storage que tu vai comprar, que tem um custo mais elevado. Dependendo do teu projeto, tu pode ter uma máquina, essa máquina é física. Nessa máquina física tu pode ter o FreeNAS ou alguma outra distribuição. Eu pretendo conversar um pouco sobre essas distribuições de storage. São distribuições específicas de storage, e a gente faz a configuração dela nessa máquina física, e a partir dela ele te possibilita a utilização de iSCSI e de outros protocolos, como um storage, um equipamento storage que tu pode comprar no mercado.
Isso é importante para a utilização de cluster e de HA. A gente vai conversar sobre isso e a inclusão desses storages no nosso servidor Proxmox. Além do storage, alguns outros assuntos que a gente vai abordar sempre nessa perspectiva do mais básico para o mais avançado. Depois que a gente verificar o storage, porque o storage ele é necessário para a criação de máquinas virtuais, mesmo o storage local, aí a gente entra no módulo de criação de máquinas virtuais, né? Aí sim, aí a gente vai trabalhar com a criação de máquinas virtuais, clone dessas máquinas virtuais. Dentro da criação das máquinas virtuais a gente vai visualizar as opções possíveis dessas máquinas virtuais. Então, voltando aqui ao nosso Proxmox de demonstração, eu tenho uma máquina virtual já aqui criada, né? Que é uma máquina de teste dentro do nosso Proxmox, e a gente vai trabalhar, então, quando a gente estiver trabalhando nessa perspectiva de máquinas virtuais, a gente vai trabalhar com as opções dela, as opções de hardware, os tipos possíveis, né? A questão do snapshot da máquina virtual, os backups de máquina virtual, os tipos de rede, enfim, o que pode incrementar, o que tu pode adicionar numa máquina virtual, né? Então esse é o módulo de máquinas virtuais, né? Além, claro, a exclusão da máquina virtual e a criação e o gerenciamento de templates. Os templates são máquinas virtuais pré-configuradas e que são feitas para facilitar a criação de novas máquinas virtuais. Então imagina que tu tem, por exemplo, uma máquina virtual, um Windows 7 instalado ali. Daqui a pouco tu vai precisar de 5 Windows 7. Então tu pega do template e daí tu cria esses Windows 7. É uma maneira bem mais fácil, bem mais tranquila de fazer isso. A gente vai trabalhar com a rede da máquina virtual, mas também com os tipos de rede que o próprio Proxmox trabalha. Então o Proxmox ele tem alguns tipos de rede, que é a NAT, o formato Bridge, a incorporação de interfaces de rede física no Proxmox. Antes do curso e até durante o curso, durante as aulas, antes de começar propriamente um módulo, eu sempre apresento um gráfico, um desenho da estrutura que a gente está mexendo, para a gente não se perder. Como a virtualização é muito fácil de o que é máquina física, o que é máquina virtual, o que é rede física, o que é rede virtual, eu sempre apresento um desenho e digo: olha, a gente está trabalhando agora sobre uma máquina física. Essa máquina física ela tem a instalação de um Proxmox, ela tem duas interfaces de rede, e nessas interfaces de rede a gente vai fazer uma configuração, enfim, de bridge, de bound, e sempre eu vou apresentar nessa perspectiva para facilitar a compreensão dos módulos e dos assuntos que a gente vai estar trabalhando. Depois de mexer em máquinas virtuais, a gente vai trabalhar um pouco com os containers, tá? Só para mostrar de maneira introdutória, aqui eu tenho a nossa interface web. A gente vai ver isso em detalhes no primeiro módulo, tá? Mas eu tenho um seguinte conceito, né? O Proxmox ele trabalha com o conceito de data center, né? Eu tenho o meu servidor de virtualização, no meu caso aqui o nome dele é PV01. Ele tem um storage associado a ele, que é um storage local, e eu tenho as máquinas virtuais, né? Sempre o nível abaixo dele. Se eu clico nele, no servidor, eu tenho a possibilidade de criar uma nova máquina virtual ou de criar um container em cima desse servidor. A gente vai então fazer todo o estudo da criação de VMs, gerenciamento das VMs, e depois a gente vai fazer um estudo sobre a criação de containers nessas máquinas virtuais. Ok? Depois disso, depois dos containers, a gente vai entrar na parte mais complicada, vamos dizer assim, ou de um pouco mais baixo nível, que vai tratar sobre a possibilidade ou a necessidade
da gente trabalhar com mais de um servidor de virtualização, que seria um conceito de pools ou conceito de cluster em cima do Proxmox. Então, imaginando uma situação que na empresa ou no projeto, no teu projeto, na necessidade do teu projeto, tu precisa ter mais de um servidor de virtualização. Então, como é que tu vai gerenciar isso? Tu pode ter isso de maneira isolada. Então, tu pode ter o Proxmox instalado em, por exemplo, 3 servidores diferentes e tu fazer essa configuração de maneira isolada. Então, tu vai acessar um servidor, eu vou mostrar aqui, está aqui na interface. Então, tu vai acessar um servidor, ele vai ter um determinado IP, né? Nesse servidor, tu vai ter as máquinas virtuais vinculadas nele. Depois, tu precisa configurar ou tu precisa acessar um outro servidor, bem, tu clica e acessa o outro servidor, o outro IP e verifica, analisa e configura as máquinas virtuais que tem nele. Só que imaginando uma facilidade de administração e até ganhos em termos de recursos, existe a possibilidade de trabalhar com cluster em Proxmox. Então a gente tem esses 3 servidores, tu vai entrar em um deles ou num IP, e nesse IP ele vai te permitir acessar e configurar os três servidores que fazem parte do teu cluster. Isso permite, por exemplo, uma máquina virtual ela fazer a migração entre os diferentes servidores, chamado Live Migration, né, que é a migração da máquina virtual a quente, sem desligar a tua máquina virtual, sem ficar com o teu sistema operacional indisponível. Tu vai poder fazer a migração das máquinas virtuais entre os nós, que a gente chama, né, os servidores que pertencem a um cluster. A gente pretende fazer isso, demonstrar isso, mostrar as possibilidades de configuração em cima disso. E aí tu tem um ganho tanto de tempo de configuração e centralização dessas configurações, e também recursos como Live Migration, né? A gente vai aprofundar esse conhecimento de cluster mostrando como o Proxmox trabalha. Cada virtualizador ou cada gerenciador de virtualização ele trabalha de uma maneira com essa questão de clusters, né? O Proxmox ele trabalha com o conceito de compartilhamento do arquivo de configuração desses clusters, e a gente vai identificar isso. Isso vai estar na console, né? Então a gente vai estar trabalhando aí com ferramentas de texto mesmo para identificar isso, fazer uma configuração, validar essa configuração. Ele trabalha com versionamentos e depois disso aí sim, entendendo o cluster e agindo sobre ele, e enfim, com os recursos que ele disponibiliza. Então, além do cluster, ou até um pouco antes do cluster, a gente vai ver o Proxmox por linha de comando, que são as linhas de comandos úteis dentro do Proxmox para te fazer a análise de problemas, enfim, de máquinas virtuais, gerenciamento das máquinas virtuais. E por que é importante o comando, né? Porque dependendo, tu pode estar com a tua interface gráfica ou interface web não disponível, ou tu pode ter um problema um pouco maior ali em uma VM tua, e aí a partir dos comandos que a interface gráfica te disponibiliza, tu não conseguir resolver. Um exemplo, eu estou com a minha máquina virtual travada, não consigo. Eu venho aqui em desligar, ela não desliga, forço para ela desligar, ela não está desligando. Bem, então está na hora de utilizar comandos para isso, e aí nisso se dá a importância do conhecimento dos comandos que o Proxmox usa, né? E por fim, a gente vai trabalhar um pouco com o conceito de HA, o que é a alta disponibilidade, né? No Proxmox, ele utiliza o conceito, enfim, de HA, né? Que seria o quê? Ele está agregado ao conceito de cluster. Imaginando que eu tenho 3 servidores e imaginando que um dos meus servidores deu problema, servidores físicos. As máquinas virtuais que estão nele ou que estão alocadas nele, desde que elas não estejam
num storage local vinculado a esse equipamento que deu problema, então imaginando que eu estou utilizando uma storage externa e o meu cluster, um dos nós do meu cluster deu problema, minhas máquinas virtuais elas têm que ser startadas nos outros clusters restantes, né, nos outros nós restantes do meu cluster. A gente vai tentar trabalhar um pouquinho com isso e aprofundar um pouco em cima dos conceitos de cercamento, que é um conceito meio chatinho, mas ele está bem vinculado ao uso de clusters, que é a possibilidade ou a certeza que o teu cluster tem que ter de que a tua máquina ela realmente está fora. Isso é bem importante, porque se tu tiver mais de uma máquina acessando, mais de um nó de cluster acessando a mesma máquina, tu pode ter corrupção de dados. Então o teu cluster ele tem que estar íntegro, e para estar íntegro ele tem que ter certeza que a tua máquina que deu problema ela não vai voltar a qualquer momento e com isso acessar os mesmos dados que um outro nó do cluster já pegou para ele, né? Então esse é um conceito de fencing, né? Que é cercamento, e para isso ele se utiliza de alguns hardwares, né? E a gente vai trabalhar um pouco com isso também. Então essa é a ideia do curso, né? A ideia do curso é partir de um conceito bem inicial, conceito de instalação, antes da instalação, um conceito teórico de virtualização, como é que o Proxmox se situa nesse ambiente de virtualização, quais os aplicativos que ele utiliza, ou quais os projetos que ele se utiliza para isso, né? No nosso caso, no caso do Proxmox, ele utiliza para efetivamente virtualizar, ele utiliza o KVM, que é uma ferramenta, um módulo de kernel, uma ferramenta bem importante no Linux, e que não é só o Proxmox que se utiliza dela, mas os principais virtualizadores do mercado que utilizam Linux, os gerenciadores de virtualização ou orquestradores de virtualização eles utilizam. Então o Proxmox ele gerencia o KVM. O KVM é o Real Hypervisor, é ele que vai fazer a virtualização efetiva da máquina, né, da máquina virtual. Então o Proxmox ele vai gerenciar esse KVM. A gente tem que entender isso, a gente tem que entender esses conceitos para aí sim, e também junto com o conceito de container, a partir desses conceitos a gente começar a fazer aí sim a instalação, né? A instalação num Proxmox, de uma maneira ou de outra, ou seja, via ISO, e aí eu vou dar alguns toques ali que como é que a gente faz, porque hoje em dia dificilmente tu vai usar um CD para fazer essa gravação, tu vai utilizar um pendrive, ele é meio chatinho ali, tem que fazer essa gravação de uma determinada maneira para não dar problema. Depois disso a gente vai gradativamente aprofundando os conhecimentos em cima do que é necessário tu ter disponível para a tua máquina virtual funcionar, que é o storage, né? Seja ele um storage local ou um storage na rede. A gente vai num primeiro momento utilizar um storage local, e com isso a gente vai começar a trabalhar com as máquinas virtuais. Depois a gente vai progredir esse conhecimento e se aprofundar em cima das situações de rede, né? Enfim, e aí seguir o cronograma do curso, sempre do mais fácil, no conteúdo mais tranquilo, mais fácil, mais administrável, até o conteúdo mais profundo ali, que é de clusterização, a parte da alta disponibilidade e também a parte de linhas de comandos ali que o Proxmox, o PVE, né, Proxmox Virtual Environment, eles utilizam. Inicialmente eu já posso adiantar um pouco como é que funciona essa interface gráfica dele aqui, né? A gente já tem um Proxmox instalado, né? Esse Proxmox eu fiz a instalação para demonstração dessa primeira aula. Na sequência, já na próxima aula, a gente vai fazer junto, ou nas próximas aulas a gente vai fazer junto a instalação efetiva do Proxmox, né? Então é como mais ou menos eu estava comentando antes, tá? Essa aqui é a nossa ferramenta de trabalho então durante o nosso curso. A gente tem aqui o conceito de data center. Por que o conceito de data center aqui nesse menuzinho da esquerda?
Porque eu posso ter mais de um virtualizador quando eu estiver trabalhando com um cluster. Então, quando eu estiver trabalhando com um cluster, eu posso ter outras máquinas. Eu tenho atualmente essa máquina aqui, que é a PV01. Nada me impede que eu tenha outras máquinas aqui embaixo do guarda-chuva do meu data center. Por isso um conceito de data center, centro de dados. Vários servidores fazendo essa virtualização. Eu tenho algumas configurações que a gente faz a partir do data center e outras que a gente faz específicas na máquina, né? No próprio Proxmox. O Proxmox, apesar dele nos liberar essa interface web aqui, ele permite com que a partir da interface web eu tenha acesso ao meu servidor. Como? Então eu estou com o meu servidor aqui clicado, né? Eu tenho aqui no sumário algumas configurações, opções que me mostram algumas features aqui do meu servidor, né? Por exemplo, tipo de processador que ele tem, uso de CPU, enfim. Aqui eu já vou monitorar e vou verificar o status do meu servidor. Ele está bom, ele não está bom, ele está consumindo muita CPU, não está consumindo muita CPU. A gente já tem de cara aqui um demonstrativo da saúde dele, né? Agora, se eu quero conectar nele, bem, eu posso utilizar um SSH, ele é um Linux, né? Linux baseado no Debian 7, como eu falei anteriormente. Ou eu posso vir aqui direto, ó, no Shell, cliquei no botão Shell e esse aqui é o meu servidor. Então, aqui a gente já está conectado diretamente no nosso servidor. Isso facilita bastante quando eu tenho mais de um servidor aqui, né, para administrar. Então, para evitar de abrir um SSH, fazer essa conexão, eu clico no servidor e clico no Shell, ele já vai abrir direto. Claro que isso vai acontecer sempre quando for necessário, né? Não é sempre, ou em poucas situações que vai ser necessário efetivamente fazer a conexão por SSH nele. Ou essa conexão aqui de monitoramento na console, né, que a gente chama. Isso aqui seria a console. Essa console é importante porque algumas vezes tem algumas mensagens de kernel, algumas mensagens que vão para o log, elas vão para a console. Então essa é uma tela de console do servidor que a gente pode visualizar, né? Ele tem muitas opções que a gente vai ver em detalhes, né? Opções de firewall, por exemplo, que se referem diretamente a um determinado servidor, a um nó do nosso cluster, ou o nosso servidor, no caso de estar utilizando de maneira individual, né? E tem algumas outras opções que elas são aplicadas ao data center, ou seja, elas podem ser utilizadas por mais de um servidor, de mais de um servidor de virtualização. A gente pode chamar um servidor de virtualização de host, tá? Então eu tenho o meu host e eu tenho as minhas máquinas virtuais. Por exemplo, no meu storage, né, que é o local onde eu vou armazenar minhas imagens das minhas máquinas virtuais. Bom, eu posso ter um storage de rede, né? Esse storage de rede, ele pode me permitir, através do NFS, ele pode permitir que mais de um nó, mais de um servidor meu acesse esse storage. Então, esse storage não vai estar diretamente vinculado a um servidor. Eu posso ter mais de um servidor utilizando esse storage. Por isso, quando eu vou incluir o storage, eu venho aqui no data center, para a gente entender um pouquinho esse conceito de data center e também com isso um pouco da interface aqui do Proxmox e como ele funciona, né? Deixa eu ver alguma outra opção que a gente pode falar aqui de maneira preliminar. A própria opção de usuários, né? De forma padrão, ou seja, logo depois que tu faz a instalação do Proxmox, ele vai te pedir um usuário e senha para fazer o logon. Então vou fazer um logout aqui. Então quando tu faz a instalação e quando tu vai acessar ele pela primeira vez,
ele te pede ali um usuário e uma senha, né? E esse usuário e essa senha, existem possibilidades de autenticação deles. Por padrão, ele cria um usuário root, né? E a senha é a senha utilizada na instalação. Uma vez feito isso, uma vez logado no servidor, tu tem essa mensagem, ó, no valid subscription. O que é isso? Tá com erro? Não. Isso aí a gente vai conversar um pouco quando a gente estiver falando do licenciamento e também do update do Proxmox. Sempre quando tu te loga na primeira vez na interface web, não na primeira vez, sempre quando tu te loga na interface web, ele faz uma verificação para ver se o Proxmox está atualizado. E ele te dá essa mensagem dizendo que tu não é um usuário com assinatura no Proxmox. Tu não tem uma assinatura válida do Proxmox, uma assinatura paga do Proxmox. Isso aí então a gente vai ver em detalhes quando a gente estiver trabalhando com o licenciamento do Proxmox. A gente vai entender como assim pago, precisa pagar, não precisa pagar. Isso a gente vai dar uma analisada e vai ver junto. Depois de logado então, a gente estava vendo usuários, né? E tu tem várias possibilidades dentro dos usuários. Tu pode, por exemplo, fazer uma adição de usuários, tu pode fazer uma checagem de usuários em uma ferramenta de diretórios externa, por exemplo, um AD. Então, um AD da tua rede pode ser utilizado para checar o usuário e senha, ou tu também pode utilizar o Linux padrão, né? Que é essa opção aqui de autenticação via PAN, que ele vai fazer essa autenticação de usuário local no próprio Linux, no próprio Proxmox instalado. No host, no PVE, aqui no nosso nó, a gente tem as opções ali, por exemplo, referenciadas ao subscription, que é o que a gente estava conversando aqui um pouco, que é sobre aquela questão da chave paga, né? E também o update. Eu estou utilizando para o curso a versão 3.4. Até vamos entrar no site do Proxmox aqui, que é proxmox.com. E a versão que a gente está utilizando, eles têm basicamente dois tipos de serviço, que é o e-mail seguro e também a virtualização. A gente está utilizando para o curso a versão 3.4, que é a última versão disponível do KVM, do Proxmox, ok? Então aqui está o site deles, né? Aqui está o site do Proxmox. Durante as aulas, durante os cursos, eu pretendo mostrar também a documentação, as documentações que eles têm. A documentação que eles têm é basicamente o wiki, tá? Então eles têm um Media Wiki, um wiki, né? Um wiki interno deles de suporte, disponível para consulta nossa, e a gente tem algumas coisas ali interessantes, principalmente quanto à clusterização, algumas coisas que vão utilizar alguns recursos um pouco mais avançados. Eu acho que de maneira proposital esse wiki ele é um pouco desatualizado, então a gente não vai encontrar tudo que a gente quer, a gente também não vai encontrar da maneira que a gente quer. O conteúdo dentro do wiki de documentação do site do Proxmox, ele está fragmentado, talvez porque o pessoal do Proxmox eles ganham através do suporte que eles prestam, né, e da assinatura paga. Então, se tu tiver uma documentação bem encadeada, dificilmente tu vai precisar de suporte técnico, né? Aqui a gente tem o wiki da documentação. Eles também têm um mail list que é um fórum, né? Bem avançado, assim, bem ativo. O pessoal está sempre postando dúvidas ali, o pessoal mesmo está respondendo. É bastante ativo nesse fórum, bastante ativo também os próprios funcionários do Proxmox, efetivos da empresa Proxmox, eles estão sempre junto ali no fórum, auxiliando, enfim. E aqui está o nosso wiki ali com algumas opções, né? Aqui a gente vai utilizar bastante o wiki
para consulta de documentação, né? E é isso. Então essa é uma aula inaugural mesmo, né? É uma aula que se presta a mostrar os tópicos que a gente vai trabalhar durante o curso, a maneira como que o conteúdo Proxmox vai ser abordado, né? O Proxmox ele tem muita funcionalidade. Como ele trabalha sobre o KVM ele tem muita coisa para ser vista, mas a gente vai pegar esse estudo, a gente vai trabalhar no curso através então do mais simples, né, para o mais complicado. Então a gente vai começar com a instalação e a gente vai aprofundar esse conteúdo do curso e aprofundar opções realmente necessárias para o dia a dia. A ideia do curso, a ementa do curso, os tópicos que vão ser abordados, eles foram pensados da seguinte maneira: como eu faço para botar o meu Proxmox a funcionar da melhor maneira possível, da maneira mais efetiva possível e sem podar o aluno do curso da necessidade de expansão de conhecimento. Então sempre a gente vai estar abordando algumas coisas e indicando caminhos durante o curso para opções mais avançadas que podem ou que vão ser utilizadas no Proxmox. Bem, então é isso, tá? Essa é a nossa primeira aula. A próxima aula a gente já vai estar tratando efetivamente sobre um pouco de teoria da virtualização, do KVM, do container, o licenciamento, e nas próximas aulas a gente vai estar efetivamente fazendo a instalação, ok? Então até as próximas aulas e espero ver vocês lá. Até mais, abração.